Fala, investidores, sejam bem-vindos ao canal NetInvest e hoje vamos comentar sobre o método do Décio Bazin para investir em boas empresas, ver se esse método no médio a longo prazo entrega retorno aos acionistas, bem como selecionar algumas ações que se encaixam no critério de investimentos do Décio Bazin. Antes de começar esse vídeo, já peço a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os vídeos diários que eu posto e bem como a minha trajetória pessoal nos investimentos. Então bora lá para o vídeo comentar sobre o método do Décio Bazin. Esse método encontra-se no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde Demais. Aí do Décio Bazin, e o autor conta como era o mercado financeiro durante as décadas de 60, 70, 80 e 90. E se você quer ter acesso ao livro do Décio Bazin, tem um link na descrição do vídeo. Então, um panorama geral, quais são os critérios gerais desse método do Décio Bazin? Uma delas é a liquidez. O ativo precisa ter uma certa liquidez. Em particular, acima de meio milhão, 1 milhão de negociação média diária, está ok, dá para investir tranquilamente, principalmente se você não tiver uma posição muito grande. Segundo ponto, empresas com dividend yield maior do que 6%, empresas não envolvidas com escândalos, isso é muito subjetivo, porque pode sair numa notícia algum escândalo sobre alguma empresa e a empresa na outra semana acaba desmentindo essa notícia. Então fica muito subjetivo esse ponto. Quarto ponto, empresas pouco endividadas, mas também é muito subjetivo e vai depender de setor para setor. E o quinto ponto que eu não gosto muito, rebalanceamento. Esse negócio de ficar girando a carteira, só porque em um ano uma determinada empresa pagou 4% de yield, não quer dizer que a empresa ficou ruim e não vai retomar com os seus grandes pagamentos de dividendos. Além disso, uma observação principal, não se baseie em seus investimentos em uma única forma, já que são suscetíveis a erros por conta de sua simplicidade. Além do mais, uma observação principal aqui sobre alto dividend yield, que muito cuidado, principalmente investidores iniciantes, olham a empresa com 15, 18, 20, 25% de dividend yield e muitas vezes esse dividendo não é sustentável. Um exemplo clássico disso, a Oi BR3 chegou a pagar em meados de 2012, 2013, um dividend yield superior aos 15, 20%, que era claramente insustentável. E o retorno desde então, menos 99% nas cotações. Outro ponto, o endividamento é muito subjetivo, vai depender de setor para setor. Em particular, aqui no lado esquerdo, peguei a média do setor elétrico, dívida líquida sobre EBITDA de 1,79 e a Energias Brasil tem um pouco acima dessa média, devido aos fortes investimentos que a companhia tem realizado. Então, ok para a Energias Brasil. E aqui ao lado eu peguei o setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Perceba a dívida líquida sobre EBITDA da média do setor, 3,25. E aqui em particular eu peguei da Petrobras, que está em uma situação de dívida muito confortável no momento, devido aos resultados bem expressivos que tem reportado. Então, essa situação da dívida vai depender de setor para setor. Em particular, dívida líquida sobre patrimônio líquido menor do que 1, já está ok, e dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 3 também. Ou seja, que a companhia tem caixa, equivalente a caixa, e considerando o EBITDA que a companhia gerou nos últimos 12 meses, ela consegue quitar sua dívida em 3 anos. Um ponto que eu não gosto muito dessa estratégia desse Bazin, ele fala sobre rebalancear sua carteira semestralmente, se uma ação passar 2 semestres seguidos com um dividend yield abaixo dos 6% ao ano. Ele acha que deverá ser vendida. E recomenda isso, que seja feita nos meses de abril e de outubro, porque em geral as empresas já teriam encerrado seus pagamentos de dividendos. Bem, e essa metodologia do Décio Bazin, será que deu certo aqui no Brasil? Aqui eu fiz um valor simbólico, investindo R$10 mil em 1996, com essa estratégia do Décio Bazin, o patrimônio teria virado em 1,5 milhão em 2020. Ou seja, multiplicou o capital inicial em cerca de 150 vezes. Ah, mas R$10 mil na época era muito dinheiro. E sim, isso é verdade, devido a esse panorama que fizemos, salário mínimo na época era de R$112. Em 2021, em torno de R$1.100, cerca de quase 10 vezes superior. Ou seja, comparando aí via salário mínimo, os R$10 mil na época equivalem a R$98 mil atuais. Mas mesmo assim, com o único aporte inicial de R$10 mil, conseguiu multiplicar seu capital inicial em 150 vezes. Imagina, além desse aporte inicial, um investidor que aportou mensalmente em boas empresas por preços interessantes e reinvestiu todos os dividendos. Imagina o montante de patrimônio e de renda passiva que ele deve ter no momento. Se com apenas R$10 mil nessa estratégia de dividendos o investidor já se tornou milionário, imagina com aportes mensais, recorrentes, reinvestindo os dividendos, imagina todo o patrimônio e a renda passiva obtida hoje. Dessa forma, os 10 mil, aqui em verde, a estratégia do Décio Bazin, teriam se transformado em torno de 1,5 milhão. Lembrando que aqui está justamente na pandemia. Caso contrário, os mesmos 10 mil
teriam se transformado em mais de 2 milhões de reais, em apenas um único aporte com reinvestimento de todos os dividendos, utilizando essa estratégia do décimo Basel. E mais além, percebemos aqui, comparando com o principal índice, o Ibov, o retorno anual composto, ficou aqui na casa de 12%, o décimo Basel de quase 23%, com o mesmo desvio padrão, bem similar ao índice Bovespa. Essa estratégia do décimo Basel tem o mesmo risco de investir no índice, a volatilidade muito semelhante, e trouxe uma rentabilidade quase o dobro na média do que o índice Bovespa no período. Ou seja, claramente estamos vendo aí, investir em boas empresas por preços interessantes e que pagam excelentes dividendos, não tem para onde, no médio e a longo prazo, iremos obter uma boa rentabilidade. O pessoal parece que fica com a lupa, olhando apenas o trimestral, porque uma determinada empresa caiu 10, 20%, sendo que ela continua sólida no quesito resultados e também continua firme no quesito dividendos. Mas além essa estratégia do décimo Basel, perceba que o dividend yield da carteira, durante esses períodos, girando aí na casa de 5,9% até quase 9,5% de dividend yield. E só para vocês terem noção, quais ações entrariam nessa carteira, aqui no mês de agosto de 2020, várias empresas bem conhecidas, Banco ABC, a STT, hoje AS Brasil, Banco Banrisul, BB Seguridade, Comgás, Itaúsa, Banco Itaú, Banco Santander, aqui a Smiles, Taesa, Telefônica Brasil e aqui o Whirlpool. Lembrando que algumas dessas empresas muito provavelmente não iríamos investir, essa em particular essa última, a Whirlpool, baixa liquidez, já tentaram fechar capital, a empresa tem resultados e a empresa tem performado mal no quesito resultados e mesmo assim tem pagado uma montanha de dividendos. Então muito cuidado com esse tipo de empresa. E também aqui a Smiles, muito provavelmente investidor de longo prazo, não vai ser esse tipo de companhia em carteira. As demais sim, exceto a Comgás, que tem uma liquidez muito baixa, mas no passado a Comgás pagava grandes dividendos antes de fechar capital. E as demais companhias, aí, bancos, elétricas, certamente essas empresas se encaixam nesse perfil, com dividend yield atrativo, não são caras e ainda possuem perspectivas de crescimento. Dessa forma eu seleciono aí algumas ações. Primeiro eu fiz um filtro de dividend yield, acima dos 6%. Temos algumas empresas, em particular Banco Banrisul, Eletrobras, Banco do Brasil, a Camil, a própria B3, que tem sofrido bastante nas cotações, então o dividend yield atual é de 7%. Outras empresas com dividend yield maior, PR Distribuidora com 7,3% de yield, Vivo 7,6% e de fato a Vivo tem um yield médio acima de 10%, a Vale com todos esses dividendos 8,2% de yield, Semig com 8,4%, além de mais empresas com dividend yield maior. Aqui a Taesa, Transmissora Paulista, Copel e Copasa. Mas cuidado que a Copasa teve não recorrentes nos seus dividendos. Mas sim, a Copasa tem condições de pagar um bom dividend yield acima aí dos 5, 6% tranquilamente. Dessa forma, citamos aí 3 empresas com dividend yield atual acima de 6%, mas uma das métricas utilizadas é de alguma empresa que pelo menos pague consistentemente um dividend yield acima de 6%. Então, dessas empresas mencionadas, essas 5 empresas passaram nesse filtro com um dividend yield acima de 6% nos últimos 3 anos. Exceto aqui o Banco Banrisul, que teve um dividend yield em torno de 5% em 2020, devido à pandemia e às limitações de pagamento de dividendos dos bancos. Mas ok, fora isso, o Banco Banrisul tem condições de pagar tranquilamente um dividend yield acima de 6%. Fora isso, Taesa, Transmissora Paulista e Vivo passaram aí no crivo, aí na normalidade, mesmo com a pandemia. Mais além, eu já fiz um estudo também completo sobre investimentos para longo prazo envolvendo a estratégia de dividendos. Em particular, um estudo feito aí pelo Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo. Também tem um livro dele aqui na descrição do vídeo. E ele dividiu as 500 empresas do principal índice americano em 5 grupos que variam do menor ao maior dividend yield dos últimos 12 meses. E com esse estudo ele concluiu que as empresas que possuem o maior dividend yield desses 5 grupos divididos, o grupo com maior dividend yield performou de $1.000 para quase $675 mil, um retorno anual composto de 14,2% ao ano. E aquele pessoal que acha que dividendos não serve para nada, vou investir em empresa cara que tem um PLD 50 e não paga dividendos, as empresas que possuem menor dividend yield foram as que performaram menor, aí com 9,69% de retorno em média, bem abaixo do principal índice, que entregou aqui 11,1% em média. E perceba que o grande descolamento do principal índice americano de $1.000 para $176 mil, e investindo em empresas com dividend yield elevado de $1.000 para $675 mil, o que é um retorno muito substancial,
principalmente se colocarmos aí aportes recorrentes e reinvestimento dos dividendos destes novos aportes. Dessa forma, com essa estratégia, temos algumas conclusões. Podemos juntar 3 características que eu cito bastante aqui no canal: investir em uma boa empresa com histórico de resultados consistentes e crescentes ao longo do tempo. Segundo ponto, boa remuneração via dividendos, dividend yield atrativo nos preços que você está pagando, e pelo menos essa empresa lhe remunere 6% do seu capital investido apenas em dividendos. Terceiro ponto, preço interessante. Não adianta pagar caro pela ação, às vezes que existam expectativas de crescimento muito grandes sobre a companhia, e em geral isso não ocorre. E aqui o último ponto, é quase que inevitável não obter um bom retorno, além da segurança de investir em bons ativos. Observação, nada é garantido na renda variável, alguns investimentos irão performar muito bem, outros nem tanto. Além do mais, se você quer entender um pouco mais sobre dividendos, guia completo aqui na descrição do vídeo, totalmente gratuito. Além do mais, se você quer ter acesso a recomendações de ações, no quesito dividendos ou valorização, vou indicar aqui o Suno Ações, um valor extremamente simbólico para o que a Suno entrega em conteúdo, tanto com as indicações, bem como relatórios bem completos em uma linguagem bem acessível. Também link na descrição do vídeo. E bem pessoal, comente aí abaixo qual ação de dividendos você mais prefere na sua carteira de investimentos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço!